Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tranquilo? Então, galera, nós iniciaremos a nossa aula sobre trator. Deixa eu abrir o material aqui para podermos conversar um pouquinho sobre isso. Então, essa aula básica, né, sobre tratores, a questão de operação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, assim, ó, o trator, como vocês têm a oportunidade de ver o trator, vocês vão verificar o seguinte, que ele tem vários pontos que devem ser verificados, checados em uma operação, né? Então nós vamos passar por alguns pontos desses e eu vou mostrar para vocês um site aonde vocês podem fazer uma simulação do monitor. Então, assim, um trator, eu peguei especificamente o trator 9R da John Deere. Esse trator aqui é um trator que já possui uma tecnologia um pouquinho mais avançada, né? Então, é interessante que vocês não só entendam a parte externa do trator, mas também a parte dentro da cabine, né, que está relacionada ao monitor, beleza? Aqui eu estou colocando o seguinte: é importante que vocês entendam a questão da admissão de ar e a filtragem desse mesmo, né? Por quê? Porque isso garante uma vida maior ao motor desse trator. Então é muito importante que essas tubulações e esse sistema de filtragem sempre seja verificado pelo operador. Por quê? Porque como vocês trabalham em regiões extremamente com poeira, é importante manter sempre um filtro de ar limpo para evitar as impurezas que possam chegar ao motor. Então é interessante, quando se fala de operação de trator, também verificar esse ponto, porque alguns operadores acabam esquecendo, não verificam. Então é interessante fazer uma verificação, né, sempre, para que o seu motor possa ter uma vida maior na sua operação. Outro ponto importante é o arrefecimento desse trator que vocês têm aí na fazenda. Um trator dessa geração, ele possui uma grande quantidade de radiadores, né? Radiadores, resfriadores. Então é muito importante que vocês mantenham esse sistema, né, de refrigeração limpo. Então bate um ar, né, sempre, porque se você não fizer a limpeza desse sistema aqui de radiadores, essa parte de colmeia, o que vai acontecer? Não haverá a troca de calor. E aí, não havendo a troca de calor, vocês vão perceber que a temperatura vai subir demasiadamente e vai permanecer. E isso pode ser um problema na operação, né? Dar um superaquecimento e ter um problema relacionado ao motor, né? Então é muito importante manter esse sistema de resfriamento limpo, tá? Então aqui eu estou demonstrando para vocês o sistema, né, de resfriamento, arrefecimento desse trator, para que vocês saibam a posição dele e mantê-lo sempre limpo, bater um ar para evitar que essa colmeia, né, ou esse conjunto de colmeias não fique obstruído. Por quê? Porque eles precisam trocar calor, ou seja, de um ponto mais quente passa por esse sistema de colmeias aqui e aí ele resfria a uma temperatura menor, tá? Então é muito importante esse ponto também, né? Verificar o sistema de arrefecimento. Então, como vocês utilizam o trator John Deere, é interessante você usar o elemento deles de arrefecimento, né? Que é um dos melhores que tem. Vocês podem usar outro, tudo bem. Só não utilizem água, tá? Peço a vocês que motores a diesel, desses de off-road é fora de estrada, tá? É importante não utilizar água, a gente chama água bruta ou água dura.
é sempre interessante usar um líquido de arrefecimento, e isso serve para qualquer tipo de máquina fora de estrada com motor a diesel, tá? Então é muito importante esse detalhe aí. Aí eu tenho os níveis, né? Vocês devem colocar o produto, não muito pouco, não deixe por muito pouco, e também não coloquem demais, porque fará mal à máquina, tá? Outro ponto importante, né? Na máquina, pensando nesse trator que vocês têm aí, existe a coluna de canto, onde podemos dizer que são indicadores, né, da máquina. Então é importante que vocês saibam que esses indicadores são importantíssimos a boa operação da máquina, tá? Então eu tenho aqui, está mostrando como ele é do lado direito, e aqui são os indicadores todos que são mostrados na máquina. Então ele vai mostrar a velocidade, vai mostrar a marcha, e outras informações relacionadas. Importante, né? Esses equipamentos que vocês têm aí, mais modernos, eles possuem, eu quero dar atenção nesse stop e nessa exclamação. Toda vez que vocês perceberem que aparece o stop e a exclamação, isso é um indicativo que a máquina está sofrendo um problema, principalmente o stop, né? Para que vocês saibam, quando aparece essa palavra stop no equipamento, muito provavelmente o motor está sendo comprometido. Tanto é que nessa situação a máquina por si só ela corta a alimentação e a máquina, entre aspas, morre, né? Para quê? Para que isso evite um problema maior relacionado ao motor, certo? Beleza aí? Tranquilo? Então aqui eu tenho todos os indicativos que são mostrados na máquina, beleza? Indicativos Power Shift de transmissão, indicadores de Autotech, que é o piloto automático, o iTech, que eu vou falar agora, né? A questão de iluminação. A máquina de vocês possui vários sistemas de iluminação, contemplando um controle de iluminação em 360 graus, né? É possível que vocês programem a iluminação, né? E aí o acionamento é feito por todos esses ícones relacionados ao monitor da máquina, tá? Já eu vou mostrar um pouquinho sobre o monitor da máquina, né? Pontos de manutenção. Então aqui entre após os filtros para as trocas, né? Como eu já havia comentado anteriormente lá com vocês pessoalmente, a questão da perda de potência, né? Havia já comentado com vocês, relacionado ao tipo de combustível. Então é muito importante, quando a máquina apresentar perda de potência constante, verificar a qualidade do combustível de vocês, certo? É muito importante essa questão, como eu já havia comentado pessoalmente. Então vejam a questão se há muita troca de filtro de combustível, se a máquina fica apresentando perda de potência constante, certo? Aqui é um controle total inteligente do equipamento chamado iTech. Então aqui eu tenho dentro da cabine, né, esse painel aqui. Então veja, esse iTech, para que vocês saibam, é um controle inteligente. Então eu posso, por exemplo, vão ter dois seletores, né, 1 e 2. Então veja, para cada seletor 1 ou 2, eu posso aglutinar, concentrar algumas informações ou alguns acionamentos que são relevantes. Então vejam, na posição 1 eu selecionei alguns acionamentos aqui. Então aqui eu tenho acionamentos das válvulas VCR, tá? Eu tenho do levante hidráulico. Então veja, eu posso selecionar para cada seletor 5 atividades. Então ó, pode haver no total 5 nomes de implementos, tá? Então eu coloquei lá VCR1, VCR2 e o levante hidráulico. Cada sequência pode registrar até 20 funções do trator. Então é importante porque às vezes você quer fazer acionamento de forma mais rápida, então você usa esse, entre aspas, atalho
para que você possa acioná-los de maneira mais rápida, sem ficar procurando na tela e tudo mais. Então é um controle inteligente que eu acho interessante em dadas funções. Então aqui mostra um indicativo no monitor de canto, qual é o indicador inteligente que eu estou, se é o seletor 1 ou se é o seletor 2. Importante esse detalhe aí, tá? Então isso, lembrando que nós estamos falando, esse recurso está relacionado ao trator John Deere da linha 9R, tá? Beleza? Então aqui, ó, para que vocês vejam, eu coloquei algumas dicas nos materiais de vocês, para que vocês possam fazer testes e poder entender melhor essa funcionalidade, né? Lembrando que isso vem para quê? Para que vocês possam fazer a operação melhor, né? Ao invés de perder tempo em buscar ícones, você já meio que seleciona alguns atalhos e funcionalidades na hora da operação. Então veja, ó, eu tenho aqui a dica 1, né? São os indicadores de transmissão, VCR, levante hidráulico, né? Aí eu tenho uma dica 2, funções numa sequência são executadas de acordo com a distância. Dica 3, para permitir a execução simultânea de todas as funções registradas, pise e mantenha pisado o pedal da embreagem durante a programação. Então são dicas que eu estou passando para vocês, que vocês podem repassar para os seus operadores. É necessário que as funções da VCR e de engate parem durante o método móvel de programação, que é o modo registrar, para que o iTech reconheça esta função. Então é um recurso extremamente importante, muito útil na hora da operação. Beleza? Tá aí as válvulas VCR. É importante que vocês mantenham sempre esses componentes aqui limpos para uma boa utilização, né? Beleza? Sistema da TDP, né? Então é importante que mantenha sempre o sistema limpo, né? Mantenha obstruído de objetos estranhos, para que você possa ter uma funcionalidade excelente no sistema de tomada de potência, né? Então aqui eu coloquei só algumas informações base, né? Ó, eixo de redução simples 120 mm para os tratores da linha 9R, eixo de dupla redução para os tratores maiores, né? E aqui como é a parte interna da máquina, para que vocês possam entender, porque assim, o foco aqui é principalmente vocês não ficarem só no básico, né? Tem muitas opções de operação que é importante que vocês saibam. Por exemplo, como a transmissão. Então a transmissão, aqui eu estou mostrando uma sequência para vocês poderem calibrar a transmissão, né? E aqui o acionamento dentro do comando que fica do lado direito da máquina, tá? Então vocês podem colocá-lo ele de modo automático, né? Isso, lembrando, trará uma maior eficiência na operação de vocês. Então vocês podem pré-configurar algumas situações relacionadas a marchas da máquina, tá? Além de fazer a calibração ou a reconfiguração da transmissão, beleza? Certo? E um detalhe importante, para mais informações é importante consultar o manual da máquina, que vai mostrar todos esses detalhes que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Outra coisa importante que é muito relevante para operação de trator é o sistema de lastragem. Já comentei com vocês isso pessoalmente, né? Nesse material que eu coloquei mostra quando a minha lastragem, ou seja, a minha carga sobre os pneus está insuficiente ou excessiva. Então eu preciso tá muito claro essa questão da lastragem. Para quê? Para que eu não tenha desgaste nas partes mecânicas e também desgaste nos pneus. Então é muito importante que vocês verifiquem esse material,
vocês já devem ter visto alguma coisa na parte de mecânica, mas aqui eu coloquei no material que vocês receberam para que vocês entendam. Por exemplo, quando o pneu começar a apresentar essa situação aqui, ó, das garradeiras, significa que eu estou com uma pressão elevada, né? Quando eu estou com rachadura nas laterais, significa baixa pressão nos pneus. E aí, voltando um pouquinho aqui, ó, eu vejo a posição dos pneus no solo, né? Então isso a gente vai perceber principalmente com as garradeiras no solo. Então aqui eu coloquei algumas imagens para que você possa perceber quando a máquina estiver dando, por exemplo, as pressões suficiente ou insuficiente e excessiva, tá? Então aqui, ó, mostro para vocês a forma com que os pneus devem estar no solo, né? E um detalhe importante é, se você fizer uma lastragem correta, você vai garantir essa relação aqui, ó, diminuição de até 20% no consumo de combustível, economia no tempo em torno de 7,5% e diminuição de até 80% na compactação do solo. Além disso tudo, está relacionado com o desgaste mecânico das partes internas do trator, como principalmente transmissão, certo? Então, o trator, era isso que eu queria passar para vocês, né? O trator, ele é uma máquina que existem alguns pontos que são chaves na questão da operação, mas esses que eu mostrei para vocês, eu acredito que trarão uma boa eficiência para que vocês verifiquem esses pontos, porque assim, existem vários pontos que com certeza vocês e os operadores já sabem. O que eu quis trazer aqui era pontos importantes e que muitas vezes são deixados de lado. Beleza? Galera, muito obrigado e até a próxima aula.